Bom sábado, vamos lá. Título da lição e verso. O Espírito Santo e a vida santificada. Ok. Verso. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Antes da gente discutir um pouquinho o verso, vamos lá para os objetivos da lição dessa semana, o que a gente tinha para aprender, como esse aprendizado modificava a nossa vida em termos de sentimento e de comportamento e a nossa prática resultante desses dois elementos. Quem tem coleção de professor, se puder me ajudar, os objetivos da lição estão lá embaixo no auxiliar. O que a gente tinha para aprender essa semana? Quais eram os nossos objetivos de conhecimento? Reconhecer novamente e apreciar mais profundamente o apelo que o Espírito Santo faz nas Escrituras em relação à adoração. Ok? Recortando aí o objetivo de conhecimento, tem algumas coisas curiosas nas palavras. A primeira delas, que é reconhecer, está acrescida de um processo que é o novamente. Portanto, a indicação é de que a gente tenha conhecido e precise recuperar esse conhecimento porque de alguma forma esquecemos. Então, reconhecer novamente implica que se estamos aqui hoje é porque em algum momento da nossa estrada a gente reconheceu o pecado, a nossa condição, buscamos salvação, buscamos o perdão de Deus, eventualmente tenhamos nos batizado e estamos aqui. O que o texto nos adverte é a gente, com o passar dos tempos, esquece aquilo que foi o começo. Então, reconhecer novamente. A segunda coisa é apreciar, porque também a gente deixa de gostar. Aquilo que um dia nos motivou à fé pode em algum momento deixar de ser da mesma intensidade, com a mesma apreciação, com o mesmo gosto. Portanto, dois objetivos no conhecimento de hoje é reconhecer novamente e apreciar, e de forma mais profunda, porque a gente cresce, já não é mais criança, a gente vai mudando de condição. Então, reconhecer novamente e apreciar profundamente uma coisa específica, o apelo do Espírito Santo. Coisa curiosa na palavra, apelo, que é o Espírito Santo tem uma missão, uma função, um trabalho, uma atividade, e essa atividade envolve este apelo, porque ele nos faz reconhecer o pecado. Portanto, ele constantemente apela ao nosso coração para que tenhamos a percepção de que somos pecadores, de que vivemos essa condição e de que carecemos da graça de Cristo. Portanto, esse apelo é constante. O problema é que às vezes a gente se esquece disso, por várias dimensões. A gente pode se esquecer do reconhecimento do pecado porque nos achamos santos e salvos. A gente pode esquecer do apelo do Espírito Santo em nos mostrar o pecado, porque a gente já está anestesiado pelo próprio pecado. Então, seja por qual das razões essa anestesia tenha chegado, esse processo tenha acontecido, obrigado por tirar o eco, seja qual for o desenho que tenha sido provocado nessa dimensão, há um apelo, para que a gente volte ao estado inicial das coisas que um dia nos motivou à salvação. Na carona disso, desse apelo do Espírito Santo, vem um detalhe de característica pessoal. O Espírito Santo também faz o papel nesse apelo daquilo que é uma figura na representação da divindade, não que a divindade seja assim, mas essa figura está presente lá, que é a figura materna, aquele que constantemente apela ao coração, de trás, de longe, escondido, mas o tempo inteiro preocupado, apelando, cuidando, velando. É o trabalho dele, cobrindo essa atividade de proximidade na figura da divindade. Se por um lado eu tenho o Pai, que é a referência de santidade, do outro lado eu tenho o Filho, que é a referência de possibilidade, como ele foi santo, sejamos santos, no sentido da trajetória e da busca da comunhão com Deus, eu tenho no meio do caminho aquele que apela e empodera, a figura materna, a figura da mulher, a figura feminina, nesse velamento, nessa preocupação, nesse estar junto, apelando a. Isso começa a conformar o desenho da divindade na busca da salvação. Por isso é importante compreender o papel do Espírito Santo nesse trabalho. A distinção das funções entre os três nada mais são do que
um despertar da compreensão de quem é Deus, no fim das contas, porque Deus é intangível. Então Deus torna visível ou tangível a compreensão dele. Então essa figura feminina de preocupação, aí eu vou brincar, do tipo a Vera falando, ó, se alguém tiver ali a chance, um tempinho, dá opa, isso é figura feminina, não é figura masculina. Homem não faz isso, homem é pragmático, né? Faz, não faz, vai, não vai, é, não é, pensa ou não pensa. Não, essa figura é o retrato que está se tentando desenhar nessas 6 lições que vimos, da pessoalidade e da personalidade do Espírito. Não que Deus seja isso, mas é a forma como ele encontra para expressar todas as atenções, preocupações e características de um Deus que é intangível, de um Deus que é infinito. Na carona disso, ou seja, uma vez que eu perceba esse apelo, ele me aponta para a fonte do conhecimento desse apelo, as Escrituras. Percebe que o primeiro objetivo dessa semana ele é denso, diferente do usual, que tem normalmente 1 ou 2 aspectos, esse aqui tem múltiplos aspectos. Ele me conduz para as Escrituras, para eu ter a referência de santidade. Afinal de contas, eu não vejo Deus. O pecado me impossibilita a convivência. E essa impossibilidade de convivência tem que ser resolvida por reflexo. Então eu vou à fonte, que são as Escrituras, que é o descricional de Deus, e desse descricional eu obtenho a referência de um Deus que eu não posso ver. E aí a partir daí eu tenho a referência para viver esta santidade que Deus espera de mim. Esse é o desenho. Entendido tudo isso, no estudo da lição da semana, um sentimento deveria ser desperto em nós. Qual é o sentimento? Um desejo cada vez maior de santidade e de ter uma vida piedosa. De onde vem esse sentimento de santidade e de uma vida piedosa? Então aqui a gente precisa dar outra referência. O Espírito Santo não aparece. Ele nos conduz para, ele apela, ele nos guia, ele nos dá o descricional do caminho, me leva para as Escrituras para aprender o caminho, mas no fim do dia, o que o Espírito Santo está fazendo como missão é apontar o Pai, a referência. Portanto, eu só vou sentir o desejo de santidade e o desejo de vida piedosa se eu reconhecer esta santidade e essa vida piedosa no meu Pai, no Deus que é meu Pai. Portanto, há um detalhe interessante aqui, velado na missão, que é, eu preciso entender o Pai não como um tirano, mas como Pai. Preciso entender Deus, em primeiro lugar, como Pai, para depois poder aceitá-lo como Deus. Eu preciso entendê-lo como Pai, aí você pode usar vários descricionais humanos para isso, como aquela referência de você passa 20 anos sem ir para casa e quando você entra, você não pede licença para abrir a geladeira. Você abre, pega água, bebe, conversa, é a casa do Pai. Quando eu entendo Deus assim, eu passo a tê-lo como alguém de referência. Aí, tendo esse Deus como referência, eu passo a ter desejo de ser parecido com, de ser como Ele é. Satanás tenta deslustrar isso desde que mundo é mundo. Ou ele me leva a um Deus tirano, ou ele me leva a um Deus leviano. Seja qual dos dois tipos de Deus Satanás me apresente, eu perco a referência. Se ele me mostra um Deus leviano que não faz conta do pecado, eu não me preocupo com a santificação. Se ele me leva a um Deus tirano que tem uma lupa enorme para achar minhas manchas e só isso, eu perco o estímulo para ficar perto dele. E aí eu perco o poder para alcançar essa santificação, porque não há possibilidade em mim. Seja qual dos dois desenhos, o que Satanás quer no fim do dia é que eu fique ou longe de Deus, ou não leve em conta que Ele existe. Essa é a busca de Satanás e a missão dele. A missão do Espírito é o oposto. Ele me leva ao Cristo, não por causa do Cristo só, que já é suficiente motivo para elevar, mas ele me leva ao Cristo para eu reconhecer no Cristo o amor do Pai. Porque quando eu vejo o Cristo na cruz, é que eu entendo o que significou para o Pai ficar parado, entre aspas, o que eu vou descrever, de braço cruzado, assistindo a cena do Filho morrer, podendo estalar os dedos e destruir a humanidade inteira e o universo inteiro, mas não o fez, por amor de nós. Quando eu entendo este sacrifício, que em certa medida é maior do que o sacrifício de Cristo, entendam o que eu estou dizendo sobre a certa medida, em certa medida é maior.
quando eu olho para Abraão no monte com Isaac, é que eu entendo a vida piedosa do pai e passo a querer ser semelhante a. Quem estimula essa semelhança e descreve essa semelhança e esse desenho é o Espírito. É Ele quem me descreve o Pai. É Ele quem me faz perceber essas coisas no texto. Me faz meditar e compreender por que o texto tem essa significância para eu entender quem é o Pai. E desejar ser parecido. Desejar ser semelhante. Como um dia fomos criados. Semelhantes e à imagem dele. Então, dentro desse conceito vem o desejo. Vindo o desejo, qual é a prática? Decidir, pelo poder do Espírito Santo, ter uma vida de santidade. Decidir. Portanto, a decisão é fruto do quê? Do poder dado pelo Espírito. Portanto, tanto a fé quanto a prática vem de quem? Do Espírito. É dom de Deus. Eu não teria fé se Deus não me concedesse fé. E eu não teria poder se Ele não me desse poder. Portanto, eu não tenho poder. Eu tenho uma concessão e uma condução. Desde que eu me submeta a essa direção. Portanto, a questão da decisão, o desejo de decisão, de santidade, é provocado. Mas é provocado a partir de que experiência? A experiência da cruz. É quando eu sou levado à cruz que eu sinto esse desejo. Por isso é que a Bíblia é enfática em dizer: o amor de Cristo nos constrange. E esse constrangimento tem tanto um lado de vergonha, porque Ele morreu por minha causa, por minha culpa, mas tem também um constrangimento de estímulo. Ele fez tudo isso e eu vou ficar parado? Ele fez tudo isso e eu não vou responder? O constrangimento ele tem duas abordagens. Uma abordagem de vergonha e uma abordagem de estímulo. Porque o que eu vejo na cruz, que Ele não ficou lá. Ele ressuscitou para me empoderar para ser como Ele é. Esse é o desenho da lição dessa semana. Entendido isso, agora a gente pode olhar para o verso. Eu gastei um tempo porque o objetivo da lição dessa semana ele é bastante peculiar. Merece um tempo. Merece uma atenção. Como é que começa o texto? O texto diz assim: o mesmo Deus da... Olha lá. Então não é o Deus da lupa, é o Deus da paz. Mas também não é o Deus da leviandade, porque paz pressupõe o quê? Que existe uma guerra. Mas a intenção de Deus é a paz. Como é que eu produzo paz numa guerra? Tem que acabar a guerra. Enquanto a guerra existir, o que não há? Paz. Bom, se Ele é o Deus da paz, a solução da guerra está em quem? No Deus da paz. Essa é a primeira coisa. Quem está na guerra sente o peso dela. O conflito, a ansiedade, a dúvida sobre o amanhã, se tirar a cabeça da trincheira vira alvo. Todas essas coisas fazem parte da guerra. Mas quem está numa guerra fez uma escolha. Que ele poderia sair da guerra e ser um desertor. Portanto, quem está na guerra é soldado. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Simples. Porque escolheram ser soldados em uma guerra, até que venha a paz. Se a gente pede a perspectiva do Deus da paz, o provocador da guerra vira Deus. O causador da guerra vira Deus. E aí eu começo a culpar Deus porque coisas ruins acontecem conosco. Todos nós. O dia que a gente esquece que é soldado, essa é a primeira pergunta que vem à mente. Quando a gente lembra que é soldado, a gente reconhece a guerra, reconhece o general e sabe que o inimigo não é o general. Porque o general não nos pôs na guerra. O general nos perguntou: de que lado da guerra você quer estar? Do meu ou do outro? Porque será guerra. Eu não provoquei a guerra. Alguém provocou e a guerra está. Que lado você quer ficar da guerra? Se eu escolher o lado do general, quantos dias eu preciso lembrar de que lado eu estou? Todo santo dia. Portanto, acordei de manhã, respirei, estou vivo, a bala não me pegou.
Se eu estou vivo, sou soldado. Se eu não estou vivo, não acordei. Portanto, não tem do que lembrar. Quando eu acordar de novo, já vai a definição de que lado eu fiquei da guerra. Mas enquanto eu acordo e estou vivo, respirei, abri os olhos, estou vivo, o que está rolando em volta? Assobios de balas, explosões de tiros, gente sendo estrupiada por todos os cantos. Isso é guerra. Estamos na guerra. Acordei, respirei, estou na guerra, eu tenho que lembrar onde? De que lado eu estou? Qual é a minha trincheira e qual é a minha missão? A missão do dia. A missão do dia começa assim: negue-se a si mesmo. Por que negar-se a si mesmo? Porque eu sou soldado de outro. Não tenho potencial. Eu sou soldado de um general que me pôs na guerra porque eu escolhi para a guerra. O poder é dele, não é meu. A instrução é dele, não é minha. A missão é dele, não é minha. Acordei, respirei, estou na guerra, nego-me a mim mesmo. Porque o soldado, se não negar-se a si mesmo, não vai para a guerra. Ele não sai da trincheira, aliás, nem entra na guerra. Negado-se a si mesmo, a guerra está rolando. O que eu preciso pôr nas costas? A sua cruz, não a do outro, não a do terceiro, não a de ninguém. É a sua cruz. Para descobrir, sabe o que? Você não dá conta de levar. Por isso você precisa pôr a cruz nas costas todo santo dia quando abrir os olhos de manhã. Primeiro nega-se a si mesmo, depois bota a cruz nas costas para descobrir: eu não dou conta de levar, a mochila é pesada demais. Aí o que eu faço? Antes de continuar, porque a mochila é pesada demais, eu preciso do quê? Buscar ajuda. Então eu busco Deus e falo: Deus, obrigado pela vida, obrigado porque eu sou soldado. O Senhor me quer parado aqui, paralisado pelo peso da cruz, ou o Senhor quer que eu vá para a guerra? Se o Senhor quer que eu vá para a guerra, toma a cruz por mim e me empodera para a guerra. O que ele faz? Lança sobre mim suas cargas e vai para a guerra, com toda a mobilidade que a guerra necessita. A versatilidade, a força física, a competência, porque a carga ficou com ele. Terminado o dia, o que acontece? Todo santo dia você olha para as perdas e para as baixas, para os erros de estratégia e para as vitórias de batalha. Terminou o dia. O que você faz? Passa o resto da noite remoendo as perdas e as mazelas da batalha. Não. Você volta para o mesmo Deus da manhã e diz para Ele: obrigado por essas vitórias, perdão pelos meus erros de foco e de estratégia, avancei o sinal ou tive medo, me dá mais uma noite de paz. O que diz o texto? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é esse Deus da paz vos santifique em tudo? É isso. Eu cheguei no fim do dia, lembra? Eu abri o dia com Ele, entreguei as cargas, tomei a missão, com a versatilidade da missão fui para a missão, para descobrir o quê? Que eu ainda estou no mundo de pecado e também sou parte dos pecadores. Algumas coisas venci, outras perdi. Volto ao mesmo Deus que iniciou o dia e digo o quê? Perdão pelos meus erros, aprendi com eles, não quero mais cometê-los. Me perdoa. Nesse mesmo Deus eu me alegro nas vitórias. E nesse mesmo Deus eu durmo em paz, travesseiro de criança. Botou a cabeça, pegou no sono como criança. Abre um novo dia. Acordei no dia seguinte, abri os olhos, tudo de novo. Isso é o verso. Vamos na sequência. Então, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é o tudo? O vosso espírito, a vossa alma e o corpo. Longe de uma trilogia barata de distinção de partes do ser humano trial, não. O ser humano é uno e indivisível. Mas por que essa ênfase? Porque eu tenho uma parte da batalha que é contra as potestades do mal. Ela é espiritual. Eu não a vejo, mas eu a sinto. Eu não a enxergo no sentido pleno, mas eu sei que ela está lá. Há anjos guerreando por minha causa. A batalha é metafísica, numa primeira instância. Portanto, o vosso espírito. A segunda parte é quem você é. Soprou nas narinas fôlego de vida, se tornou alma vivente. Nós somos isso, seres vivos, livres para escolher. Portanto, há uma segunda fase dessa santificação
que é a minha capacidade de escolher, a minha condição emocional, a minha condição de ser vivente, de ser vivo. Alma. Mas para essas duas coisas funcionarem bem, tem uma terceira. Porque todas essas coisas estão íntegras de uma carcaça só, chamada corpo. Então eu tenho coisas que o pecado roubou. O pecado roubou a integridade, a honestidade, a ética, a capacidade moral que está lá na visão espiritual. O pecado também roubou essa mesma integridade na minha capacidade de ser, capacidade de escolher, capacidade de sentir, porque eu estou desequilibrado pela inversão do processo do pecado. Mas todas essas coisas se realizam no fim do dia num corpo que degenera com o tempo, que sofre os malefícios do condor, a idade do condor, que com o tempo chega para todos, que sofre das amnésias da idade, que sofre das mazelas dos hábitos equivocados, e portanto eu tenho que atacar as três dimensões em que o pecado me pega: a relação com Deus, para corrigir o espírito; a relação comigo mesmo, para corrigir a alma; e a relação com o meu corpo, para o espírito habitar, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Isso fecha a dimensão íntegra do que é santidade. Se eu não percebo isso, eu posso alimentar demais um lado e maltratar demais o outro. Quem sofre? Simples, pergunta para ele o que está acontecendo com o dedo dele. Ou ele tinha esquecido, até eu lembrar. Se alguma coisa está doente, quem sofre? Tudo. Dá para você se concentrar com o seu ciático gritando? Não dá. Dá para concentrar com a tua mente embotada depois da ceia de Natal e querer estudar a Bíblia nas 2 horas seguintes após a ceia de Natal? Ou se a ceia esticou até as 2, 3 da manhã porque o papo estava bom, dá para acordar às 5 da manhã para estudar a Bíblia e achar que vai se concentrar só para manter o rigor do hábito? Não, porque se eu fui dormir às 3 da manhã não adianta levantar às 5, tudo que vier ali de conhecimento é de procedência maligna, porque o cérebro não está concentrado. Então, quando a gente fala nas dimensões da santidade, o que está se olhando é: eu entendo a integridade da criação. Isso não é uma retórica barata, litúrgica ou disciplinar, simplesmente por um legalismo frio. O resultado no fim do dia será frieza. É entender que a gente atua como um ser íntegro e que a intenção do Espírito em nós é a reversão do estado de pecado, para eu poder compreender o amor de Deus. Porque até para isso eu preciso, de alguma forma, ser retirado do estado pecaminoso, nem que seja por um segundinho, para eu entender o sentimento do que é estar perto de Deus. Portanto, tudo isso é situação de suporte. Então, por que eu preciso de comunhão? Eu preciso de comunhão porque é situação de suporte. Não dá para compreender um Deus que eu não conheço e nunca encontrei. Por que eu preciso estudar a palavra? Por que o Espírito me leva às Escrituras? Estava lá no objetivo da lição. Porque o conhecimento vem de lá. A fé vem pelo ouvir, e ouvir não de qualquer coisa, mas da palavra de Deus. Por isso o Espírito me leva à palavra. Mas por que eu preciso cuidar do corpo? Porque o cérebro funciona nele. O cérebro é um ente físico, tem seus próprios músculos, entre aspas o que eu estou dizendo, antes que o professor ali de educação física me pegue, ou o médico me pegue na curva na saída. O cérebro é um músculo, entre as milhares de aspas. É um músculo que precisa de exercício e que degenera com o tempo. Quanto menos se usa, menos se tem. Quanto mais malefícios nele, mais difícil de pensar, portanto mais difícil de compreender, porque Deus fala por ele a mim. Deus não fala pela minha mão, não fala pela minha pele. Deus fala a minha mente, que é quem decupa todas essas informações, digere todas essas informações. Portanto eu preciso cuidar do corpo por causa disso. Não é para viver mais, embora isso seja dano colateral. Eu chamo de dano colateral porque se você vai viver mais, vai ter mais problema, tá? É mais tempo na guerra. Então, não é por viver mais que eu cuido do corpo, é por ter mais paz,
que eu cuido do corpo. Porque a paz vem do Deus que a concede, e Deus só me concede por aqui. Entendem o desenho? Então, reforma de saúde é parte da santificação, mas por causa disso, na dimensão correta e pelos motivos certos, não por outros. Dentro desse conceito, então, vem o resto do verso, que é a parte bonita, que é o que descreve o resto inteiro da lição. Sejam o quê? Conservados, ok? O que é conserva? Lembra, o pessoal mais velho sabe o que é conserva, né? Eu vi o pessoal com DNA de família alemã, a gente lembra o que é conserva, né? Tem aqueles vidrinhos todos com conserva, especialidade alemã, né? O que é conserva? É manter o mesmo estado por um longo tempo. Como é que eu mantenho o mesmo estado de integridade por um longo tempo? Tem que fazer o que estava antes. Então, santificação é isso, é purificação. Por que se conserva em coisas que têm álcool? Por que conserva no vinagre? Porque conserva mesmo, purifica. A bactéria não sobrevive no álcool. Tem um processo de profilaxia acontecendo ali, que dura anos. Se hermeticamente fechado e bem fechadinho, é anos mesmo. E você tira, abre, está do mesmo jeitinho que pôs, até mais gostoso, porque a conserva ainda tem um plus, né? Não faz muito bem, mas tem um plus. Entende o que está acontecendo? Conservados íntegros, irrepreensíveis. O que é um ser irrepreensível? É um ser santo, no sentido do beatismo, da perfeição? Não, irrepreensível é intenção. Lembra, o que está em discussão aqui é livre-arbítrio. Não é o que se mostra fora, é o que se mostra dentro. Então, quando é que alguém é irrepreensível? Quando não comete pecados? A pergunta é capciosa que eu estou fazendo. Alguém é irrepreensível quando não comete pecados? Ou quando não quer cometê-los? O não cometer é dano colateral. É quando eu tenho o desejo de busca de Deus e de domínio dele na minha vida que eu sou irrepreensível. É este desejo que tem que estar desperto no coração que me leva ao reconhecimento de quem eu sou. O texto da lição, acho que terça ou quarta-feira, introdução da lição, diz lá assim: quanto mais perto eu chego de Jesus, o que acontece? Mais clara percepção eu tenho das minhas faltas, da minha incompetência, da minha distância em relação a quem Ele é. Aí eu me sinto desestimulado e morto, porque eu nunca chegarei a ser como Ele é. É assim? Não, o que acontece é o inverso. Embora eu reconheça a falta e a distância, eu também, por estar perto dele, sei quem Ele é. Isso me estimula a ser quem eu devo ser. É esse desejo desperto que torna o ser humano irrepreensível. Porque enquanto estivermos com o pecado em nós, o pecado estará em nós. Portanto, é para onde eu estou indo que define a santificação, e não o estado em que eu estou como um modelo final de chegada. Tem nenhum desenho? Por isso é processo. Santificação não é final. O que é final é a perfeição. Santificação é caminho. Justificação é um ponto inicial, que se repete todo santo dia. Santificação é um processo que sobe em degraus todo santo dia. Perfeição é um estado final, que é de fora para dentro, que é concessão, transformação. Perfeição é uma transformação. A perfeição só acontece na glória. Todo o restante é perfeição de etapa. O que é perfeição de etapa? Olha para aquilo ali, sentado no colo, num outro mundo. Isso é perfeição. Porque se sentar com aquele mundinho ali e começar a conversar com um sorriso no rosto, tem conversa pro resto do dia. E pergunta que não acaba mais. É perfeição. Que a gente pode matar todo santo dia, negando as perguntas, negando o tempo. Perda de criatividade, perda do potencial. O que é perfeição quando eu olho o Nelson nos seus decanos anos? Que eu já estou chegando lá. Ainda bem que ele sempre chega antes. Sempre uns dias antes. O que é perfeição ali? É o acúmulo da experiência, é o acúmulo do tempo da espera,
por saber que algumas coisas tem que esperar, outras dá para fazer. Portanto, em cada estágio tem perfeição. O que é perfeição numa semente? Olha a doideira que é isso. Perfeição numa semente é morrer. Porque semente só serve para isso. Se ela não morrer, não nasce outro. Se ela não morrer, eu não como. Ou ela morre porque eu comi, ou ela morre porque eu plantei. Mas ela morre. Perfeição da semente é morrer. Se ela estiver viva, não serve para nada. Ela só serve quando morre. Quando se desfaz. Cada estágio tem seu desenho de perfeição. Portanto, perfeição não é um ponto de chegada. A perfeição é um movimento de missão. É o que eu estou fazendo naquela etapa para a qual eu fui chamado. Criança foi chamado para uma coisa, adulto foi chamado para outra, velho foi chamado para outra. Porque a batalha precisa de todos. Perfeição é, eu estou fazendo aquilo que é a minha parte naquele momento da batalha, naquela circunstância, e com os dons que eu tenho, aos quais eu referencio Deus, e dos quais eu só os tenho, aqueles que o Espírito escolheu me dar, para a minha parte da missão. Um é soldado raso, o outro é estrategista, o outro só lida com a tecnologia, o outro, cada um tem um pedaço, mas a missão é uma só, com pedaços diferentes. Eu entendo isso, vejo isso. Isso é o que fecha o desenho final, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o desenho inteiro parecido. O que a gente estudou da semana? Aí vocês vão entender por que eu passei pedaço a pedaço. Nós estudamos que a santidade tem uma referência. Lição de domingo. A santidade é de quem? De Deus. Portanto, eu olho para Ele que é a referência, porque eu não sou santo, mas estou em cada pedaço da história santo, se referenciado nele, executando a missão daquele pedaço. Segunda-feira, qual é a natureza dessa santidade? Processo, não final. E por que eu sei que é processo? Porque eu vejo o desenvolvimento das fases. E crescia o menino em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus, referência, e dos homens, missão. Santidade tem uma referência e um processo. A natureza de santidade na Bíblia, as palavras atribuídas à perfeição na Bíblia, são palavras que denotam completude. Ou seja, naquela fase está completo, naquele momento está completo, está no melhor do seu potencial, então é perfeito. Porque é perfeito naquela fase, naquela circunstância, naquele momento. Continuando a lição, quem é o agente da santificação? Não é o Pai, tampouco o Filho. O agente da santificação é o Espírito. Quando eu nego o Espírito, o que eu estou negando? Santificação. Quando eu mudo o estado do Espírito, o que eu estou negando? Santificação. Se eu torno o Espírito um poder etéreo, vazio, fumacinha, se eu torno o Espírito uma energia, como é que vira a santificação? Positivista, pragmática, porque eu posso me apropriar do poder, e o poder é meu. Autossuficiência. Quando eu coloco o Espírito como uma pessoa, o poder é de quem? Dele, e ele me ajuda. Portanto, eu dependo dele. Logo, eu não tenho. Eu sou empoderado por. Se eu olho o agente da santificação da forma correta, meu relacionamento com ele não é etéreo, é pessoal. Só que é pessoal de um jeito diferente. O relacionamento meu pessoal com o Pai, ele ao mesmo tempo é de paternidade, mas também é de referência e autoridade. Porque Deus é Pai, mas é Pai. É Pai, que você pode abrir a geladeira sem perguntar, mas é Pai, que está com a cinta no lugar. É Pai e é Pai. Quando eu olho o Cristo, é com quem eu troco. É irmão. É Deus comigo. É parceiro. Sentiu na pele o que eu sinto. Troco com ele informações confidenciais nessa dimensão. E como ele é mais velho, peço ajuda dele para falar com o outro. E a gente termina sempre dizendo em nome de Jesus por isso. Não é porque Deus precisa que seja em nome de Jesus para me atender. É que eu preciso entender que Deus, quando me vê, vê quem? Jesus. Portanto, eu não preciso ter medo
Porque Ele não me vê como o pecador crápula de um Deus tirano. Ele me vê como Ele vê o Filho dele. Quando eu olho para isso, eu entendo o Espírito. O agente da salvação. Quem é o Espírito? Dá um exemplo para você. Olha, o que você fez? Teu pai não te falou que não era para fazer isso? Você não sabe o que vai acontecer quando ele chegar? Por que você fez? Aí ele chega. E você conta que chegou. Olha, hoje aconteceu isso, isso e isso. E o pai... Não bate nele não. Dá mais uma chance. Não, coitadinho. O agente é isso. Por que eu sei que é isso? Porque quando eu oro, a descrição bíblica é assim: Ele apresenta minhas orações, minhas súplicas diante do Pai com gemidos inexprimíveis. É a figura feminina. É a forma de descrever o tamanho dessa relação. Portanto, o agente da minha salvação é o agente que cuidou você desde o amamentar até a entrega como produto acabado para falar, agora vive. Mas vive respondendo ao quê? Ao Soares que você faz jus, ao Kaufmann que você faz jus, ao Moura que você faz jus. É isso? Ao Sanches que você faz jus. Entendeu? Vai juntando esses nomes todos. Essa segunda referência de nome chama-se Deus o Pai. Portanto, eu fui trabalhado pelo Espírito para que quem me veja, veja o quê? O sobrenome que eu carrego. Sou filho de Deus. Esse é o sobrenome. Entenderam o desenho? Aí vem o resto. Qual é o padrão da santidade de Deus? É moral, é sua lei. Tirar a lei de Deus é perda de integridade moral, uma das coisas do pecado. Portanto, o padrão é a lei, não por um legalismo barato. O padrão é a lei porque a lei mostra a integridade do Pai. Ele age no protocolo da lei, não por um protocolo retórico, mas porque a lei é íntegra, é o seu caráter. E é para lá que eu vou. Buscando o quê? Cada vez mais me conformar à imagem da qual eu fui um dia criado e me distanciei. Entendem o desenho da história? Se a gente entender esse desenho da história por essa perspectiva de representação das figuras, quem é o Pai e por que é Pai, quem é o Filho e por que é Filho, quem é o Espírito e sua missão, então eu tenho 3 parceiros excelentes para tocar a vida. Eu sei para onde eu vou, o Pai é o alvo. Eu sei com quem eu vou, Cristo é a companhia. E eu sei quem me ajuda a chegar lá. Todo santo dia, me nutrindo, me alimentando, me aconselhando. Ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Que é o Espírito. Assim se constrói o desenho do retorno para casa. Como é que termina tudo isso? Termina tudo isso com as portas do céu abertas, Deus entrando, Deus Filho entrando no céu dizendo: eis-me aqui com aqueles que me deste. Ao fundo da cena, quem está lá? Olha que curiosa a cena. Ao fundo da cena está o papai e mamãe, entre aspas, tá? Eu estou falando, não vão dizer que Deus e o Espírito Santo é papai e mamãe. Se disserem isso, eu não disse, tá? Mas quem eu vejo no fundo da cena? Os dois. Cristo veio buscar e o céu ficou sozinho. Quando abriu as portas, as 2 grandes portas de pérolas que se sentam sob guias, lembra aquela descrição toda do final do grande conflito? Quando abre as 2 portas, quem está no fim do corredor? Aqueles que sempre estiveram, papai e mamãe esperando o filho voltar. Eis-me aqui, os que me deste, meus irmãos, por adoção, seus filhos, porque um dia foram filhos do diabo. Simples assim. Descrição de João capítulo 1. Deu o poder de serem chamados filhos de Deus todos quantos creram no seu nome e os aceita como filhos da adoção para a sua salvação e eternidade. Esse é o desenho. Pergunta: para que eu preciso do Espírito? Mais claro que isso, só água de chuva. Agora, eu preciso me lançar nisso. Eu preciso me lançar nessa direção. Suplicar por esse poder, mas mais do que isso, aceitar a guia, o senhorio, o comando, a direção. Porque Ele sabe para onde eu tenho que ir. Que Deus nos abençoe, que essa seja a nossa história. E que a gente consiga desenvolver esse tipo de relação para essa história terminar bem no fim do percurso. Vamos orar?
Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela possibilidade que temos de viver ao teu lado, pela condição de liberdade reimplantada em nós, mesmo após o pecado, que nos dá a possibilidade de escolher voltar para casa. Te agradecemos porque não nos deixaste sozinhos, nos concedeste o teu Espírito, para que de alguma forma fôssemos empoderados, advertidos, guiados, instruídos e provocados para a missão. Para que aceitemos tudo isso, reconheçamos que somos soldados nessa batalha, mas com a perspectiva de uma vitória final que já foi concedida na cruz. E portanto é só uma questão de tempo, e estaremos em paz por toda a eternidade. Perdoa nossos pecados, protege-nos contra os paternais cuidados, leva-nos de volta para casa, para uma nova semana de missão. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.